Paz, igreja, como tem passado? Espero que bem, espero que você tenha aprendido muito com Jesus e esses vídeos eles possam estar abençoando a sua vida e ensinando o caminho que nós devemos andar, aquilo que nós devemos pensar, porque teologia todos nós fazemos, mas teologia sadia é uma teologia de vida, é uma teologia de prática, é uma teologia de conhecimento a Deus. Amém? Eu já queria falar sobre algum tema com você a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre a graça. E o que é a graça de Deus? É um atributo de Deus, mas o que é a graça de Deus? Quando ela começa, se ela termina, o que é a graça de Deus? Interessante que muitas vezes nós pensamos que a graça de Deus ela atua somente no Novo Testamento, mas a verdade não. A graça ela já está atuante no Antigo Testamento, porque ela faz parte de um atributo de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, graça, paciência, misericórdia, tudo isso está incluído na bondade de Deus. Deus é bom e por ele ser bom, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é gracioso. Amém? Mas, irmãos, para nós entendermos a graça, nós precisamos entender o que nos faz precisar dela. Por que nós precisamos da graça? Primeiramente, o que é graça? Graça é um presente merecido. Graça é um favor sobre aqueles que estavam sob castigo de Deus, sobre a ira de Deus. Então, ou seja, a graça é um presente para aqueles que não merecem. Seria como do tipo, você tem um filho e esse filho ele tira nota vermelha na escola, ele vai mal na escola, ele briga na escola. Mas quando ele chega em casa, o seu pai, em vez de preparar uma surra ou um castigo para o seu filho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma festa. Isso é graça. Ou seja, o filho merece castigo, mas o pai dá uma festa para ele. E como isso funciona na Bíblia? Como isso está explícito na Bíblia? Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estávamos em castigo, nós estávamos presos, nós pecamos contra Deus. E isso tudo está em Gênesis, através de Adão e através de Eva. A serpente, Deus chega e cria o homem em sua imagem e sua semelhança. Mas então veio a serpente, e a serpente traz dúvidas sobre Eva e sobre Adão, dizendo, será que se vocês comerem desse pão, desse fruto, vocês realmente morrerão? Vocês serão como Deus se vocês comerem isso. Então Deus, Satanás, ele estava colocando algo no coração do homem. E o homem, assim, ele cai na tentação. Por quê? Porque ele come do fruto tentando se parecer ou ser como Deus. Então, ou seja, na tentativa da ignorância, baseada na sua ignorância, na tentativa de ser como Deus Adão e Eva caem. Então, um dos maiores pecados, irmãos, em nossa vida é querer ser como Deus. E se querer ser como Deus implica o quê? Implica em querer ser dono de tudo, saber de tudo, é querer saber todas as coisas, é querer ter poder sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o passado, sobre tudo. Então o homem, na sua tentativa de dominar todas as coisas, ele quer ser Deus. Mas na verdade nós não somos com Deus, nós somos criaturas. E como criaturas nós devemos ser obedientes a Ele. Mas quando nós pecamos ali em Adão, todos nós agora estávamos indo para o inferno, um lago de fogo, ou seja, sofrendo a sentença de Deus em nossas vidas. Então Deus começa a atuar com a sua graça. Como é que ele começa a atuar com a sua graça? Lá em Gênesis ele já começa com isso. Por quê? Porque quando o homem peca, ele se veste de figueiras. Quando ele chega diante de Deus, sabe o que Deus faz? Ele mata um animal inocente para que as peles pudessem vestir os humanos. Então, ou seja, ali já havia uma graça manifesta de que alguém morreria em nosso lugar, mesmo nós não merecendo. Então, a graça ela já estava atuante no Antigo Testamento. Então não faça essa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento dizendo o Antigo Testamento ela é a lei e o Novo Testamento é a graça. Não. No Antigo e no Novo Testamento a lei e a graça. E olha só que interessante. Deixa eu te mostrar a graça aqui do Antigo Testamento. Mesmo que ela não venha como palavra escrita graça, mas a história não mostra isso. Olha só que interessante. Lembra da história de Gideão? Pois é. Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 1 vai dizer: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, ou seja, o povo agora peca de novo. E se você vê Juízes é sempre uma onda, ele está sempre assim. Então um dia o
povo está aqui com Deus, mas um dia ele cai e está em idolatria, então Deus envia o juiz. E esse juiz faz com que o povo volte também de novo à palavra, mas o povo volta à idolatria. Então é assim que funciona os juízes. E agora nós temos um povo, e o povo está dizendo, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Então agora o povo, por causa da sua idolatria, ele está sendo caçados, estão sendo dominados pelos midianitas, certo? Mas olha só o que no versículo 7 vai dizer. Juízes 6, versículo 7, vai dizer: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse. Repare que o povo clamou por causa dos midianitas e não por causa do seu pecado e idolatria. O povo estava olhando para Deus e estava dizendo: Deus, me perdoa. Mas o meu perdão não é sobre aquilo que eu estava fazendo, ou seja, idolatria. Mas eu estou sofrendo por causa da perseguição e por causa da dominação dos midianitas. Então, por causa desse sofrimento que nos tirou tudo que nós tínhamos, nossa plantação, nossas cidades estavam tudo dominadas agora, por causa disso, Senhor, eu me arrependo. Eu não me arrependo por causa do meu pecado, eu me arrependo porque o Senhor mandou os midianitas para cima de nós. E nós estamos sofrendo, nós queremos voltar. E sabe o que Deus vai mandar? Ele vai mandar um profeta. E esse profeta vai dizer: olha, vocês pecaram. Eu tirei vocês do Egito para colocar numa terra, e tudo que eu pedi para vocês é que vocês não adorassem a outros ídolos. Mas sabe o que vocês fizeram? Vocês adoraram outros ídolos. Mas agora ele vai manifestar, por causa da minha graça. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque. Quem é esse juiz, irmãos? Gideão. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, em vez de vocês se arrependerem por causa dos seus pecados, vocês não se arrependeram por causa do seu pecado de idolatria. Vocês se arrependeram porque vocês estavam sofrendo com aquilo que os midianitas estavam fazendo. Mas mesmo que vocês não se arrependeram em seu coração por causa dos seus pecados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar um juiz para você. Irmãos, é a mesma coisa, isso eu estava falando e estava apontando sobre aquilo que Jesus faria sobre nós. Irmãos, muitas vezes nós não nos arrependemos por causa do pecado que afeta o relacionamento com Deus. Nós nos arrependemos porque estamos vivendo em tempos difíceis. E o que Deus está mostrando aqui para nós, irmãos, é que não foi preciso você se arrepender do seu pecado no questão... não houve arrependimento primeiro da nossa parte. Primeiro houve a volta de Cristo, na vinda de Cristo Jesus. E por causa da sua vinda, agora nós podemos nos arrepender plenamente dos nossos pecados. Por quê? Porque o nosso pecado afetava o relacionamento com o Pai. Amém? E olha só, para a gente encerrar, Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então agora Paulo ele quer falar sobre a salvação e ele vai dizer: olha, todos nós pecamos. Ou seja, nós não poderíamos estar diante de Deus por causa do nosso pecado, mas nós fomos justificados por causa da graça. O que é a graça? Deus ele deu um presente para nós. E qual foi esse presente? A justificação. E o que é ser justificado, irmãos? Irmão, você estava errado, você pecou, mas veio um justo e ele trouxe a sua justiça sobre nós. E agora ele está dizendo assim: ó, eu tomarei o seu lugar. Em vez de você morrer na cruz, eu morrerei. Cristo Jesus morrerá na cruz por nós. Então Jesus ele foi o justo juiz sobre nós, trazendo justiça. E isso é graça. Irmãos, graça é um presente que nós não merecíamos, mas Cristo Jesus foi enviado para que eu e você hoje pudéssemos ter relacionamento com o Pai. Não chore pelas coisas que têm acontecido com você, mas chore primeiramente pelos pecados que te separam de Deus. Quando o seu coração estiver em angústias pelas coisas da terra, irmão, coloque sobre Jesus. Mas sofra quando você pecar contra o Pai, porque o seu relacionamento com Deus foi quebrado. E entenda que Deus ele é gracioso, e todas as vezes que você se arrepender, ele vai ter uma palavra de amor para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha uma vida abençoada e pautada na graça de Deus. Amém? Deus abençoe.